Boa noite, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando, né? A gente falou um pouquinho sobre fábrica de ração. Hoje a gente vai estar falando alimentos e alimentação de origem vegetal e animal. Só lembrando vocês, é um tema muito resumido, mas muito resumido mesmo. O porquê de eu falar sobre alimentos e alimentação de origem animal e vegetal? A gente tem que entender todo um aspecto para poder formular a ração. Formular a ração é simples, é só cálculo. Só que para a gente entender, a gente tem que aprofundar em determinados alimentos, né? E aí eu vou estar passando isso para vocês nessa aula. Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas aí. Então, passo para a formulação de uma dieta, né? A gente tem que ter em mente conhecer as exigências nutricionais de uma categoria animal, né? Idade, sexo e estágio reprodutivo e produtivo. Vamos supor que vocês vão formular uma ração em uma fazenda de bovino de corte que trabalha cria e recria, né? Vocês têm que entender que são idades diferentes, vão separar por sexo, né, macho e fêmea, e estádio, né, ou estágio reprodutivo, então fêmeas, machos, garrotes, novilhas, bezerros, né, e a parte produtiva, né, que é produtiva do gado de corte, é a carne. Então isso a gente tem que ter em mente, tá bom? Conhecer os alimentos, composição bromatológica, a gente já viu um pouquinho sobre algumas análises bromatológicas, processamento na fábrica de ração, contaminantes, restrições ao uso, né, sucedâneos e etc. Tá bom? Então, os conceitos iniciais aí. Alguns termos são comumente utilizados quando se refere à alimentação animal, né? Então, que termos, né? Quando a gente diz ração, né? Ou quando a gente diz alimentação, são diferentes, principalmente quando a gente vai tentar compreender as tecnologias de ração, né? Das rações. Então, o termo ração, já denominado na primeira aula, refere-se ao total de alimento consumido por um indivíduo no período de 24 horas. Quando eu disse a primeira aula, foi na segunda aula quando a gente começou a falar de alimentação, tá? No entanto, esse termo deverá ser seguido qualitativamente por equilibrada e ou balanceada, tá? Para indicação de que está nutricionalmente adequado para atender as necessidades do animal. É a mesma coisa quando a gente vai formular a ração para bovino de leite, né? São várias etapas até a vaca produzir, né, leite. Então, não quer dizer que uma vaca que produz 30 quilos de leite o dia, ela vai consumir a mesma coisa daquela que produz 15 ou que produz 10, né? Então, a gente tem que entender isso. Então vamos lá, alimento. Então é a substância que consumida por um indivíduo fornece os nutrientes, assegurando o ciclo regular de vida e a sobrevivência da espécie a qual pertence. Então o alimento a gente já sabe o que é. É uma substância que consumida por um indivíduo vai fornecer os nutrientes. O alimento é constituído de nutrientes e não pode possuir substâncias tóxicas, tá? O que é nutriente então? Então, é o componente do alimento que entra no metabolismo celular com capacidade de desempenhar funções para a manutenção da vida e ou da produção. Por que e ou da produção? Porque se vamos pegar vou dar outro exemplo. Bovino, né? Então tem bovino de corte, bovino de leite. Então tem que tanto para produção e para manutenção da vida, né? Então aí a gente tem as proteínas, gorduras, vitaminas, né, os hidratos de carbono, minerais, água e assim por diante. Então alimentação é o estudo, né, estuda a composição dos alimentos e os padrões de exigência, no sentido de alimentar os animais de forma econômica e nutritiva. Não adianta eu comprar um caminhão fechado de milho com um preço mais em conta, aonde que o milho não vai favorecer a dieta dos meus animais. São milho que já tem muito tempo de armazenamento, então não funciona. Não adianta também eu querer comprar um extra mega power de ração ou enfim
de subprodutos para formular uma ração para animais que não vão corresponder a esse tipo de alimentação, tá? Então, o objetivo, suprir os animais para atender à manutenção e produção. Então, correspondendo à administração racional do alimento. Ou seja, quer dizer que, eu sempre falo muito isso na disciplina de avicultura, uma ave ela consome 100 gramas de alimento. Eu vou dar essas 100 gramas de uma vez, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A nutrição, então, um conjunto de processos que resulta na assimilação dos nutrientes pelas células. Inicia-se com a ingestão do alimento. Então, a nutrição ocorre aí, né? Pela ingestão do alimento. Olha para vocês verem, pessoal. Eu estou até segurando o telefone aí para vocês estarem dando uma olhada melhor. Olha para vocês verem. Esse aqui foi uma propriedade onde eu fui visitar para essa consultoria. O importante, o defeito não é nem o local, né, onde que o animal está, né, na primeira vista. Olha para vocês verem, né, dá para contar as costelas do animal. Então, isso, pessoal, é desfavorecente. Olha para vocês verem aqui, ó, quantidade de alimento que está no chão. Alguma coisa está de errado, né? Alimento tem. O porquê desse animal não estar consumindo? Outro detalhe, olha os leitões, né? Então a gente tem que levar em consideração, essa dieta vai favorecer o meu animal, né? Outra, esse animal está num estágio reprodutivo, está no estágio produtivo para reprodução, então isso tudo levar em consideração, tá? Outra coisa também, esses animais foram na propriedade onde eu visitei. Aqui vocês podem notar uma alta quantidade de animais, né? Gado de leite. Outro detalhe, será que está nutricionalmente adequado a ração, né? A ração não. Deu um branco aqui, gente. A forragem que está sendo fornecida, né? A silagem. Então a gente tem que levar isso em consideração. A gente para por aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Peço a vocês que respondam à atividade.